Olá, pessoal. Eu sou a nutricionista Francília Brito e esse é o meu canal Culinária Explicada. O tema de hoje do nosso vídeo é sobre alimentos e as principais dúvidas. Eu recebo várias perguntas sobre, Francília, qual é o melhor tipo de iogurte? Como é a melhor forma? Qual é o melhor azeite de oliva? Qual a diferença entre os tipos de óleos? O melhor tipo de forma de preparar o feijão? Qual a diferença de arroz integral e arroz branco? Então, eu preparei uma sequência de vídeos só tirando dúvidas sobre alimentação de forma geral. Para começar, nós vamos falar hoje sobre cereais. Eu dividi a sequência de vídeos pelos grupos de alimentos. Então, nós vamos falar sobre cereais, depois leguminosas, proteínas, leites e derivados, os óleos e azeites, temperos e aí por diante. Vamos começar aqui falando sobre, vou mostrar aqui para vocês uma ilustração sobre os cereais. Bom, os cereais nada mais são do que os grãos. Por exemplo, o arroz, o trigo, o milho, a quinoa, o amaranto, existe uma infinidade de grãos, né, disponíveis. O que mais nós consumimos é o arroz, o trigo no formato de pão, de biscoitos, de macarrão, o milho também é bastante consumido. E o que é mais importante quando falamos de cereais, de grãos, é sabermos a diferença entre um grão integral e um grão refinado. Por que o grão integral ele é mais saudável do que o grão refinado? Vamos fazer o exemplo, vamos dar o exemplo do arroz, da diferença entre o arroz branco, ou dito também refinado, e o arroz integral. O arroz branco nós já conhecemos muito bem, né? Ele é bem molinho para ser cozido, muito fácil o cozimento. Já o arroz integral é um arroz mais escuro, um arroz marrom, e ele é mais difícil de ser cozido, ele demora mais o cozimento e é um pouco mais duro, devendo ser cozido por mais tempo. Por que tem essa diferença entre os arroz? Essa diferença está no tipo do grão. Aqui nós temos, vamos supor que essa imagem aqui dessa semente seja um grão de arroz. Vocês estão vendo essa parte marrom ao redor? Essa parte marrom ao redor aqui, desse grão de arroz integral, se chama farelo. E essa capa ao redor do grão, que é o que dá essa característica marrom, que é como ele vem da natureza, ele serve para proteger a semente. É rico em fibras e vitaminas do complexo B e em minerais. Já aqui dentro tem uma parte, essa parte marrom amarelada, nós chamamos de germe, que é como se fosse um reservatório de nutrientes. Vitamina E, vitaminas do complexo B, minerais, fitoquímicos. E aqui, toda essa parte bege dentro, que é a maior parte, nós temos o que nós chamamos de endosperma, que é como se fosse o reservatório de energia da semente. É riquíssimo em carboidratos e algumas proteínas. Esse é o grão integral, cheio de fibras, vitaminas, minerais e também carboidratos e proteínas. Para produzir o grão refinado, a indústria retira o farelo e o germe. E aí você resta apenas com o endosperma, com carboidrato e proteína. Então, no processo de refinamento, você tem o grão integral completo, que é isso que se chama grão, por isso que chamamos de grão integral, porque ele contém todos os componentes dos quais ele estava lá na natureza. Depois vai passando por um processo de refinamento, retirando o farelo, retirando o germe, até ficar somente a polpa, o endosperma, que contém somente carboidrato e proteína. E é por isso que o arroz integral aqui, representado na figura, ele é mais saudável que o arroz branco, porque ele é mais nutritivo, ele tem muito mais vitaminas e minerais. Para as pessoas que não gostam do arroz integral, não estão adaptados com a textura, o grande segredo é cozinhar muito bem esse arroz integral, para ele ficar molinho no ponto que você gosta. E a outra dica é você ir acrescentando o arroz integral aos poucos na sua alimentação. Vamos supor que você costuma fazer na sua casa diariamente cozinhar 2 copos de arroz branco todos os dias.
você pode colocar 1,5 copo de arroz branco e meio copo de arroz integral. Cozinhá-los separadamente, porque eles vão cozinhar, tem pontos de cozimento diferentes, depois de prontos misturar. Dessa forma, você pode ir aumentando a quantidade do arroz integral semanalmente e reduzindo a quantidade do arroz branco, até que você vai estar consumindo só o arroz integral. A última dica para consumir o arroz integral, começar, né, se adaptar no consumo do arroz integral, é você acrescentar verduras, legumes, temperos que dê mais sabor, que possam fazer com que você sinta mais vontade de comer o arroz integral, como, por exemplo, coentro, a salsinha, alho, cebola. Que, na verdade, essa é a dica principal para cozinhar os grãos. Como cozinhar os cereais, os grãos? Uma forma de fazer esses grãos ficarem muito mais nutritivos, um macarrão mais nutritivo, um arroz mais nutritivo, para consumir no dia a dia, você pode estar acrescentando verduras, legumes, ervas, isso vai enriquecer bastante o seu arroz do dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre os grãos. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. O nosso próximo vídeo será sobre as leguminosas. Feijão, lentilha, grão de bico, tudo sobre as leguminosas. Até lá!